É Isaías 1,19, tem uma revelação aí, que Deus está falando com a gente, ó. É 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Irmãos, tem gente que acha que esse quiserdes e ouvirdes é um quiserdes comum e um ouvirdes comum. Mas não é? Não é. Esse se quiserdes e ouvirdes, não é a pessoa só falar, você quer? Ah, eu quero. Não é esse querer. Ah, e se ouvirdes? Ah, eu estou ouvindo, pode falar. Não. Esse ouvirdes, irmãos, é você ouvir de verdade. É você parar e falar, peraí, o Senhor está dizendo aqui, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Meu Deus, isso aqui é muito sério o que o Senhor está falando aqui. Isso aqui, o que o Senhor está falando, é algo muito profundo. E eu quero ouvir, eu quero conhecer. O que o Senhor tem para poder me ensinar? Eu quero aprender. Aquela pessoa que ela vai lá, abre a geladeira e só tem uma garrafa de água gelada ali dentro, uma geladeira enorme daquele tamanho para ter só uma garrafa lá dentro de água. Ela fala, não, mas o Senhor falou, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Assim é tudo na vida da gente, pessoal. É a libertação, é a cura, é a prosperidade. Não sei por que tem gente que fica bravo quando nós falamos de prosperidade. Só tinha que ficar bravo se a gente falasse de miséria. Quer dizer, se não explicasse para a pessoa que a prosperidade é um dom de Deus. A pessoa fala assim, eu, para ser sincero, eu nem ligo para esse negócio de prosperidade aí. Se dependesse de você, se Santa Ceia, todo mundo vinha com a mão abanando, não tinha prosperidade, ninguém dava dízimo, ninguém dava oferta, com essa ideia aí que o demônio plantou na cabeça da pessoa, que é uma ideia de miséria, nós não estaríamos pregando o evangelho em quase 200 países? Não teria obra de Deus. Quer dizer, as igrejas não estariam abertas, ninguém pagaria o aluguel das igrejas, ninguém faria nada. Quer dizer, então, e outra, quantas coisas a pessoa se priva, porque ela não está dando ouvidos ao que Deus está dizendo. Quer dizer, a prosperidade é um dom de Deus, a cura foi conquistada para nós na cruz do Calvário, a libertação foi dada para nós. E olha, irmãos, o missionário uma vez ele estava pregando, ele disse que de repente uma reunião está acontecendo, e Deus, Ele levanta ali 10 pessoas que estavam numa cadeira de rodas, né? 10 pessoas estavam numa cadeira de rodas, e Deus opera e levanta as 10 daquela cadeira de rodas. Ele é Deus, mas Ele não é mais Deus porque fez isso. E de repente, numa reunião, tem 10 pessoas numa cadeira de rodas lá. Nenhuma das 10 levanta. Ele não é menos Deus por causa disso. Ele sempre é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas agora o porquê? Irmãos, tem coisa que nós não sabemos. Tem coisa que nós não conhecemos. O que eu preciso fazer é parar e ouvir. É falar, pai, o Senhor falou, se quiseres e ouvires. Por exemplo, eu tenho uma esposa. No caso, a mulher que está me assistindo agora, tem o marido. O marido tem a mulher. Irmãos, o marido e a mulher é para ser o casal parceiro, amigo, feliz, andar juntos, ser ali, ter uma cumplicidade amorosa entre eles. Quantos não têm perdido isso daí? É só brigas, só discussão, só concorrência, e que é isso, porque é aquilo. Não, irmão, falta entendimento, está faltando ouvir mais a Deus, falar, pai, eu não tenho ouvido o Senhor não. E outro, o Senhor está dizendo que o fruto do Espírito é a paciência. Eu não tenho paciência. Que tipo de homem de Deus que eu sou? Eu não tenho paciência nenhuma.
eu sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa estourada. O Senhor está falando, se quiserdes e ouvirdes. Irmãos, eu até estava de manhã, eu me lembrei dessa passagem, tinha até a irmã que estava aqui, bem na frente, assistindo o culto, e eu não lembrava direito do nome desse pessoal que está no livro de Atos. E ela achou aqui, a irmã Solange Mineiro estava congregando aqui hoje de manhã, ela achou, e ela falou em Atos 17, olha que povo era esse, ó. Eu estava confundindo um pouco o nome deles, mas daí nós achamos aqui, ó, Atos 17, versículo 10. Tem gente, irmãos, que quando uma pessoa está falando, tudo bem, mas quando ela está falando da palavra, é Deus que está falando. Quer dizer, a pessoa tem que falar, peraí, isso aqui é para mudar a minha vida, isso aqui é para transformar. Tem gente que é contente só por vir na igreja. Não, vir na igreja é maravilhoso, mas é andar com Deus, é ter uma vida com Deus, é ficar firme. Ele falou aí, ó, Atos 17, versículo 10, ó, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Quer dizer, olha aí o que ele está dizendo aqui. Quer dizer, eram os berianos, né? Eu falei, será que é Essênios? Eu não estava lembrando. Aí, os berianos, quer dizer, porque eles nasceram na Bereia. Aí, ó, o que eles faziam? Eles recebiam a palavra de bom grado e examinavam as Escrituras. Quer dizer, o missionário sempre dá essa orientação, né? Pastor Jaime, quer dizer, qual que é a área que você precisa entender mais? Então você começa a dar mais atenção para aquilo. O que acontece com muitas pessoas? Quer dizer, às vezes o problema da pessoa não é a prosperidade. A prosperidade ela tem, só que ela tem outro problema, ela não tem paciência, e ela fica só na prosperidade. Não, isso aí Deus já deu essa revelação para ela, agora ela tem que pegar aquela que ela não tem. Depois o marido, né, a esposa, isso é igual quando você vai na academia, né? Quer dizer, por que é bom ter um instrutor? Porque você não vai chegar na academia, se você não tiver uma pessoa que te oriente, você vai querer fazer o que você tem vontade, né? Por exemplo, tem gente que gosta de fazer braço, né? Aí vai para a academia e começa a fazer braço, mas se tiver um instrutor ali, ele vai falar, ó, você tem que fazer braço, você tem que fazer perna também, senão vai passar um tempo, você vai ficar igual uma coxinha, né? Né? Vai ficar enorme e embaixo vai ficar fininho. Às vezes é difícil para a pessoa fazer perna, mas ela tem que fazer. É difícil para a pessoa fazer peito, mas tem que fazer. Assim é a palavra. Não adianta você ficar falando que você é uma pessoa caridosa, se você tem dificuldade para tratar sua mulher bem. Você está disfarçando, tudo bem, continua fazendo a caridade, mas você tem que tratar a sua mulher melhor. Por quê? Porque Jesus falou, está escrito na palavra, né? Que o marido tem que amar a esposa como Jesus ama a igreja. Quer dizer, às vezes a pessoa está lá, a dificuldade dela não é naquela área, mas ela tem numa outra área. Por exemplo, honrar o pai e a mãe. Tem que orar a respeito disso daí. Se quiserdes e ouvirdes, quer dizer, aquilo, os berianos, o que eles faziam? E examinavam as Escrituras. Vão examinar, tudo bem, você entrou aqui hoje, a primeira vez hoje, seja bem-vindo, ou você que está me assistindo a primeira vez, prazer, Eduardo Galhardo, mas você que já está numa caminhada com Cristo, você não está sabendo nada das Escrituras, você está perdendo demais. Você está perdendo aquilo que lhe é de direito, aquilo que Jesus conquistou para você. Quer dizer, por isso que a pessoa tem que aprender. Por exemplo, você pega, eu não vou dar essa passagem hoje, mas nós vamos lá. 1 aos Coríntios 7.
Em cima não tem uma parte em negrito aí que está explicando o que fala esse capítulo? O que está escrito aí em cima? O que está escrito aí, ó? Respostas a perguntas acerca do casamento. Está aí, ó. Está aí, se quiser, se ouvir, parar, fala, peraí, quantas pessoas você conhece que estão com problema no casamento? Pergunta se eles pararem e meditarem em 1 Coríntios 7. Para, irmão, olha lá, 1 Coríntios 7, senta com a tua esposa, começa a conversar sobre isso e tudo mais. Vê, os dois são casados, mas só que não para pegar a orientação do Espírito Santo. Quer dizer, que vai ajudar. Quer dizer, está tudo na palavra. Por isso que ele está dizendo, se quiserdes e ouvirdes, mas não é um querer por querer, um ouvir por ouvir. É aquele querer de fazer questão e ouvir de verdade, de dar ouvidos, de falar, Pai, se o Senhor me mostrar na palavra que eu devo mudar, eu vou mudar. E pronto, o Senhor está me mostrando aqui que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformado. Então, eu quero essa unção do Senhor. Os bereanos faziam isso. Eles ouviam e examinavam. Por exemplo, um dia desse eu estava falando que é importante ter pessoas de Deus na política? É importante. E tem gente que está dentro da igreja e fica bravo. Que tem a ver a política? Se você fosse do time dos bereanos, você ia procurar na Bíblia. E você ia ver que quando Jesus morreu, precisava tirar o corpo dele de lá. Aí, qualquer pessoa, sem querer menosprezar ninguém, qualquer pessoa com qualquer atividade, que exercia alguma atividade, não ia conseguir chegar lá e tirar o corpo de Jesus. Um homem chamado José de Arimateia, que era um político, pastor, eu odeio político. Então você ia odiar o José de Arimateia, que foi lá tirar o corpo de Jesus. Você está percebendo? Me perdoe falar, como você é ignorante. Você deve ser ignorante com a tua mãe também, com a tua mulher, com os teus filhos. Até o teu cachorro deve sofrer. Quer dizer, porque não quer mudar. Quer dizer, se você mostra na Bíblia Sagrada que um político tirou o corpo de Jesus de lá, precisou dele. Ele era um senador, ele era um homem influente. Ele chegou lá e ele tirou. Por que precisava tirar o corpo de Jesus de lá? Porque Jesus precisava ressuscitar. Era necessário Jesus ressuscitar. Quer dizer, então, a gente fala da necessidade hoje da mesma maneira. Mas eu sei, Não, irmão, são pessoas que não querem se render às Escrituras. Elas vão passar a vida toda, né? O que a palavra de Deus diz, né? Por que o espinheiro dá sombra? Está escrito isso na Bíblia. O espinheiro, ele deu sombra por quê? Porque as árvores melhores que podiam dar sombra, não queriam dar. Quer dizer, então, o que o espinheiro estava lá? O espinheiro falou, deixa que eu dou sombra para esse povo. Quer dizer, se você não quer tomar uma atitude, você vai deixar o espinheiro dar sombra. Quer dizer, o que vai fazer? O espinheiro só teve vez porque as árvores que tinham aquelas folhas maravilhosas não queriam se prontificar. Quer dizer, então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, para poder ouvir e querer. Repito, não é o querer por querer. Tem a benção aí de Deus? Então tá bom. Então, é meu, me pertence? Não, isso aqui é meu, me pertence. Por exemplo, a longevidade. Está escrito na Bíblia. Quer dizer, dar-te-ei abundância de dias. Você pode chegar diante de Deus, está fazendo um exame, está numa batalha aí e fala, Pai, eu não estou considerando isso aqui longevidade não, o Senhor pode me dar mais tempo. O Senhor diz, dar-te-ei abundância de dias, né? O Senhor diz que a duração da minha vida é 70, 80, ainda outros por mais, né? Pela sua robustez acabam vivendo mais. Está escrito isso aí na palavra. Quer dizer, a pessoa pode chegar diante de Deus e falar. Olha em Colossenses 1. Olha que milagre maravilhoso que acontece quando uma pessoa se rende a Jesus. E outro, irmão, se a pessoa não aceita o que está aqui, é complicado.
as pessoas que convivem com ela? Que ela não aceita também, ela não quer aceitar. Quer dizer, Colossenses 1, versículo 13. Os bereanos, ninguém enganava os bereanos não, que o bereano falava, onde é que está escrito? Vamos estudar essa escritura aí. E foi considerado um povo abençoado, né? Vamos lá, é Colossenses 1,13. Ele diz aí, ó, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, então, a hora que uma pessoa aceita Jesus, ela é transportada do reino das trevas para o reino da luz. Então, se você parar para pensar, uma pessoa que aceita Jesus, ela é transportada do reino das trevas para o reino da luz. E uma pessoa que não aceita? É por isso que o mundo está em trevas. Que uma pessoa que não aceita continua em trevas. Como é que vai fazer? Como é que você ajuda uma pessoa? Ela chega para Jesus, né? E ela diz assim, eu não queria me comprometer muito, mas eu queria que o Senhor fizesse algo por mim. Jesus deu essa resposta lá para aquela mulher. Ele falou, olha, o melhor que eu tenho para os filhos. Aí ela falou, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus até achou bonita ela ter falado isso, mas foi migalha só. Ele falou que o melhor que ele tinha para quem era para os filhos. Então, para ser transportado das trevas para a luz, tem que se converter, tem que se entregar, tem que falar com Jesus. Ou será que tudo que você faz na vida, se você fizer sem dedicação, vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo se você fizer sem dedicação. Agora, se você parar e falar, peraí, o Senhor falou, se quiserdes e ouvirdes. E Jesus falou uma coisa que não dá para entender, né? Como que o demônio, ele entrou com uma mentira, que falou que todos os caminhos levam a Deus, né? Isso pode ser bonito para poder a pessoa falar, para fazer uma social, alguma coisa. Isso aí nunca foi bíblico, né? Olha o que diz em João 14,6, ó. João 14,6. Às vezes a pessoa fala, você está na igreja, todos os caminhos levam a Deus. Aí você tem que falar, só que não é o que está escrito na minha Bíblia, não. A pessoa fala, mas eu não sigo a Bíblia, então tá bom, né? Quer dizer, para mim a palavra de Deus é a verdade, eu sigo o que está na Bíblia. Quando Jesus liberta a gente, pessoal, a gente fica em João 14,6, ó, ele disse, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui, irmãos, é uma libertação que não tem tamanho. Porque está dizendo para nós, olha, é só Jesus a partir de hoje. É só Jesus. Qualquer outra coisa que você tiver, que seja um ponto de fé na tua vida, que não seja Jesus, está errado. Ô pastor, um dia eu ganhei uma medalhinha, uma campanha que o pastor fez, ele me deu, uma rosa. Tudo bem, terminou a campanha, joga no lixo. Porque aquilo não pode ser o seu ponto de fé. Aquilo foi para ser um ponto de fé para te levar a Jesus. Fez a campanha, aquilo vai para o lixo e você continua firme com Jesus. Senão vai ter dia que você vai sair com essa medalhinha, você vai achar que você está protegido. Vai ter dia que você vai sair sem a medalhinha, você vai achar que não está. Aí você não está seguindo a palavra. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está fazendo a campanha? Fez. Terminou a campanha? Joga fora aquilo lá. Aquilo não pode fazer você acreditar naquilo como se fosse um patuá, como se fosse igual a nota de $1, né, que eu tinha na minha carteira. Ela dava tanta sorte que ficava sozinha lá. Né? Ela é solitária, né? A nota de $1, né? De tanta sorte que ela dá, ela fica sozinha dentro da carteira.
O dia que eu me converti de verdade, tinha um rapaz lá pedindo lá dinheiro na rua. Eu falei, eu vou te dar essa nota de $1, ver o que você faz. Não é para te dar sorte não, viu, rapaz? Isso aqui você troca, faz alguma coisa aí, porque isso aqui não é para dar sorte não, aquilo lá tem que trocar. Hoje está valendo o quê? R$5 e pouco, né? E tudo mais. A pessoa põe lá dentro da carteira e acha que aquilo dá sorte. Quer dizer, quando você aceita Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou, agora é só Ele. Isso tira um peso das suas costas tremendo. Que você fala, meu Deus, então agora é só Jesus que eu vou ficar? Agora não preciso mais ficar com história, que se quiser alguma coisa tem que pedir para o intermediário, que faz, não sei. Não, agora é só Jesus, agora é só Ele, agora é Ele que é o Senhor. Quer dizer, acabou. Quer dizer, agora é Ele. Agora, quantas pessoas aceitaram e ainda continuam com um monte de coisa aí, e aquilo dá sorte, que eu aprendi que isso aqui dá sorte, que fazer isso aqui dá sorte, que se você for na minha casa, eu tenho que abrir a porta para você sair, porque senão você não volta mais, porque se você fizer isso, se der a mão, cruzar a mão não pode. Irmão, você não entendeu ainda. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é só Ele agora, o resto joga tudo fora. Isso vai te dar uma leveza tão grande, uma leveza religiosa tão grande, que tinha gente que achava que tinha que ficar de joelho, o outro achava que tinha que acender vela, o outro achava que tinha que andar não sei aonde, não sei quantos quilômetros andando. Não, irmão, Deus não quer ninguém fazendo sacrifício. Jesus já fez o sacrifício por nós, a gente só precisa aceitar. Só isso que a gente precisa, aceitar aquilo que Jesus fez por nós. E olha a importância que está escrito em Lucas capítulo 10, ó. Lucas 10, versículo 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aqui ele diz, ó, e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ô pastor, eu creio que Jesus existe, Ele é o meu Senhor. Quer dizer, Deus, Ele quis se revelar para você. Ele se revelou para você. Que tem muita gente que acha que foi ela que encontrou Deus. Eu que encontrei Deus. Irmão, não é assim. Não é realidade. Você o encontrou porque Ele se mostrou. Porque para o povo do Egito não tinha choro nem vela, era escuridão. Para o povo de Deus é que tinha claridade. Para o povo do Egito tinha as maldições. Quer dizer, por que aquele povo não encontrava Ele? Porque você só encontra Ele quando Ele se deixa achar. Agora tem gente que quer dividir a glória dele com tantas religiões, com tanta coisa, e quer que Ele se manifeste. Não, irmão, quer dizer, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. O nosso Deus é um Deus que Ele diz, minha é a glória, a outra eu não darei. Então, a quem Ele quiser revelar, eu não sei se você já brincou de esconde-esconde com uma criança. Dependendo da idade da criança, ela te acha. Agora, pega uma criança aí, 1 ano e meio, 2 anos, se você brincar com essa criança de esconde-esconde, dependendo do jeito que você se esconder, essa criança não te acha. Ela não vai te achar. Aí você está escondido, está achando que você está brincando com a criança, né? Daqui a pouco a criança começa a chorar, porque ela não te encontrou. Aí o que você começa a fazer? Você começa a fazer barulho para ela te achar. Ou você faz barulho, você mostra o pé, mostra a mão, não sei. Se você está atrás da cortina, você chacoalha a cortina lá, põe o pé para fora. Alguma coisa você faz. Aí o que a criança fala? Fala o que você falou, o que eu falei. Achei! Achou nada, você que se deixou achar. Você não achou Deus, Ele que se deixou achar, irmão. Foi Ele. Pastor, o que é isso? Olha, você está em Lucas,
Vai para João 15. Tem gente dizendo assim, se um dia Deus se apresentar para mim, aí, e Deus precisa dele para quê, irmão? Para que Deus precisa dele? Para que Deus? O pessoal fala assim, eu tenho um tio meu, nossa, esse meu tio é milionário, se o meu tio se convertesse, ele ia ajudar, ele ia fazer, irmão, Deus tem vivido sem esse tio a vida toda, ele pode passar o resto da eternidade. Esse tio, que se não tiver Jesus, vai para o inferno. Quer dizer, às vezes as pessoas acham que Deus precisa delas. Não, porque, olha, eu sou o seguinte, entendeu? Eu tenho uma eloquência, eu prego. Irmão, Deus para levantar Moisés não tinha eloquência não falar, não. Deus escolheu Moisés para ir lá e falar. Porque eu tenho um talento. Se não quiser aqui, eu vejo lá. Irmão, Deus irmão, qualquer talento que uma pessoa possa ter não é nada perto do que Deus é. E outra, tudo que você tem na vida, foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Nós não demos nada para Deus para Ele devolver para nós. Tem gente que está achando que dá o dízimo, né? Você dá 10% do que Ele já te deu, irmão. Você está só devolvendo. Ele deu já para você, é só você devolver, porque Ele já te deu. Não é você que está dando para Ele. Você está devolvendo o que Ele lhe deu. Só isso que você está fazendo, só isso que eu estou fazendo. Olha o que ele diz aí, João 15, 16, Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Olha o começo do 16, Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele escolheu. Nós somos privilegiados ou não somos, pessoal? Nós somos. Quer dizer, tem parente meu, tem parente teu, que passa uma vida, vive 100 anos, você nunca viu a pessoa falar o nome de Deus. Nunca viu falar o nome de Jesus. Tem amigos teus, amigos meus, que para eles dizem que gostam de Deus, tudo, mas Deus, para eles não servem a Deus. É um privilégio para nós, pessoal. Nós fomos escolhidos para servir ao Pai. É um privilégio. A gente podia passar a vida toda, irmão, sem servir a Deus. Quantas pessoas aí, que você já foi visitar, que eu já fui, outras pessoas foram, chega lá, a pessoa está no último minuto lá da vida dela, tudo bem, aceitou Jesus, glória a Deus, a eternidade vai com o Pai, mas passou a vida toda aí, numa segunda classe tremenda, numa terceira classe tremenda aí, podia ter vivido melhor, né? Podia ter servido a Deus com alegria, podia ter falado com Ele. Não tem coisa mais gostosa do que falar com Deus, do que louvar ao Senhor, do que adorar ao Senhor. Às vezes tem aquela pessoa que você leva a Cristo, amém, mas ela perdeu, que ela poderia ter vivido melhor. É o cidadão lá que ficou, pegou lá o cruzeiro lá e ficou comendo, levou ovo para poder comer num cruzeiro, porque não tinha dinheiro para comer comida lá, para tomar café da manhã. Aí no final ele viu lá que o bilhete do cruzeiro lá, que ele pegou lá o navio, dava direito a café da manhã, almoço e janta. Só falou, por que você não tomou café com a gente? Por que você não almoçou com a gente? Que você não... não, eu vou ser sincero, eu estava sem dinheiro. Ele falou, mas você tinha direito. Então, quando você aceita Jesus, se quiserdes e ouvirdes, você começa a entender que você tem direito. Agora, tem gente que mesmo sabendo que tem direito, quer levar o ovo lá cozido, que daqui a pouco aquilo está até cinza, né? E quer continuar com aquilo lá, quer dizer, sabe que agora Deus lhe dá o direito, Deus lhe dá o entendimento, a pessoa quer continuar ainda. Não, irmão, ele diz aqui, ele falou, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Então, toda pessoa que haja de soberba, fala, não, olha, às vezes a pessoa, não sei se tinha falado para você, se você me provar, eu provar, o que eu vou provar? Eu sou um homem, irmão. Eu como arroz e feijão igual todo mundo.
O único que pode convencer uma pessoa é o Espírito Santo. Deus é que tem que olhar para o coração da pessoa e o coração da pessoa se abrir e deixar bem claro que não é ele que está precisando, não. Que hoje está um negócio, parece que as pessoas querem provar que aquela pessoa, a igreja necessita daquela pessoa, que Deus precisa daquela pessoa. Que nada, irmãos. Se eu sair daqui agora, deixar esse microfone aqui, não vai passar 3 horas, já vai ter outra pessoa aqui no meu lugar. Deus sempre vai levantar pessoas para fazer a obra. Eu estava pensando, sabe, eu não sei se eu quero ser obreiro, se eu vou continuar sendo obreiro, não sei. Você tinha que estar pensando em ser obreiro de verdade, porque esse pensamento teu você nunca foi. Você nunca foi, você brincou de fazer obra. Você tinha que parar com isso aí e falar: pai, a partir de hoje eu vou fazer a tua obra de verdade. Chega de fazer a coisa relaxadamente, porque até então eu ia lá, servia uma Santa Ceia de manhã, depois eu ficava assistindo Faustão, ficava assistindo Silvio Santos, ficava lá vendo lá um pouco do Didi que sobrou lá, e tudo mais. Agora eu vou fazer a tua obra. Tinha que falar isso. Ele vem falar que ainda acha que vai fazer menos ainda. Irmãos, não, quando Deus nos encontra, Ele que nos achou, é um privilégio para nós. Vamos terminar? João 15:5. Olha o que ele fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim, nada o quê? Podereis fazer. Não adianta. Jesus falou isso: sem mim, nada podereis fazer. Quantas pessoas você vê com tanto talento, com tanta capacidade e tudo mais. Eu acho interessante que teve um grupo de pessoas que falaram assim para Jesus: mostra um sinal para nós aí, né? Mostra um sinal. Aí Jesus falou: ô geração incrédula, né? Por que eu tenho que mostrar um sinal para vocês? Quer dizer, qual que é a obrigação? Ele que está dizendo: sem mim, nada podereis fazer. Eu tenho que ouvir, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Pai, então agora eu vou começar a dar mais atenção àquilo que o Senhor está dizendo, as coisas do Senhor e tudo mais. Você pode ver, uma pessoa pegou o lado crítico. Hoje tem gente usando o espaço da internet para criticar, só para criticar quem está fazendo a obra, quem não está. Depois que pegou esse lado crítico, eu era uma pessoa que eu vinha 5, 6 vezes por dia na igreja, e depois comecei vindo 4, e depois 3, e agora, eu venho uma vez por semana, senão também não vem. Esse lado crítico aí te deu o quê? Isso é um demônio roubando você de servir a Deus, de dar a tua vida para Deus, para você poder ficar mais firme com Ele, para você poder ficar na rocha, para você poder falar: pai, o Senhor disse, sem mim, nada podereis fazer. Eu quero o Senhor. Mas é aquele povo que dava atenção. Pai, eu vou dar mais atenção àquilo que o Senhor está falando. É no casamento? É na família? É na prosperidade? É na cura? É na libertação? Seja qual for a área. Todos nós precisamos tem momentos da nossa vida. Tem dia que nós precisamos de mais entendimento de cura. Tem dia que nós precisamos mais ser consolados. Tem dia que nós precisamos mais perdoar, né? Quer dizer, porque você aprender sobre o perdão é uma coisa. Agora, você praticar o perdão é outra totalmente diferente. Quer dizer, aprender sobre o perdão, a teoria sobre o perdão é muito bonita. Mas você perdoar, aí que vem o teste, aí que vem aquela coisa, que você se preparar para uma prova é uma coisa, a hora que a prova vem, aí é outra diferente, aí que muda tudo. Quer dizer, então você ficando, entendendo: pai, sem o Senhor eu nada posso fazer, eu vou querer e vou ouvir, se quiseres e ouvides, eu vou meditar na tua palavra. Por exemplo, você pegar aí, ainda tem o final de setembro, outubro, novembro e dezembro. Dá para você ler os 4 evangelhos até acabar o ano. Um por mês. Pega agora, finalzinho agora, tem ainda, para nós aqui é setembro,
Começa a ler lá. Escolhe, não precisa começar por Mateus. Pode começar por Lucas. Você começa, pode começar pelo João. Ah, pastor, eu quero começar pelo Mateus. Lê. Aí vai terminar o ano, você vai ver como você aprendeu o que Jesus falou. Depois, você vai pegar o livro de Atos. Você começa a ler. Você vai falar, nossa, tem tanta coisa aqui que eu não... que estava aqui e eu não estava entendendo. Eu não estava... Nossa, pai, o senhor é maravilhoso. Como o senhor me ensinou. Aquilo que eu falei, você pode fazer uma faculdade? Faz. Agora, pastor, eu queria uma faculdade da vida. Se você ler Eclesiastes, irmão, se você ler Eclesiastes pelo menos uma vez por ano inteiro, eu acho muito pouco, mas se você puder pelo menos uma vez, irmão, isso vai te ensinar tanto, isso vai te ensinar tanto. Só para você ter uma ideia, havia um homem, ele fazia parte da máfia italiana. Esse homem escreveu um livro, por isso que eu estou contando para vocês, senão eu jamais descobriria. E esse homem, na máfia italiana, eles tinham algo, que eles eram seguidores de um homem chamado Maquiavel, né? Maquiavel, muitas pessoas conhecem, que leem, ele escreveu o livro O Príncipe, né? O Maquiavel, ele tinha o seguinte pensamento: às vezes você tem que ser muito generoso, mas se você não for cruel, isso não ia adiantar. Quer dizer, tinha momentos que você precisava ser cruel. Se você não fosse cruel, não ia adiantar. Então ele foi crescendo na máfia italiana e ele se transformou nos maiores mafiosos que tinha. Aí ele foi preso. E eles seguiam esse segmento do Maquiavel, que era uma coisa que era assim que eles se mantinham respeito. Aí ele dentro da prisão, você já leu O Príncipe? Já, que todo mundo seguia o Maquiavel. Um dia apresentaram para ele o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, e ele começou a ler. Ele começou a conhecer quem era Salomão. E ele falou, esse tempo todo da minha vida na máfia, eu segui Maquiavel. Ele começou a conhecer Salomão, Provérbios. Você vê, um ex-mafioso, depois se tornou ex-mafioso, escreveu esse livro, hoje ele é um empresário, né? Muito bem sucedido. Um mafioso preso, conheceu os pensamentos de Salomão, saiu de lá e se transformou num homem hoje muito bem sucedido. E tem gente que está dentro da igreja e não conhece os pensamentos de Salomão. Como é que fica? Né? Quer dizer, aí ele entendeu que ele não precisava seguir Maquiavel. Quer dizer, se você está seguindo alguém, irmão, se alguém é seu ídolo, se alguém tem a sua adoração, é porque você não conhece os heróis da fé. Você não conhece os heróis da Bíblia. Se você conhecesse de verdade um herói chamado Jesus Cristo, jamais você daria crédito a uma idolatria nojenta a humanos, jamais. Você fala, pai, não tem ninguém mais sábio do que o Senhor, não existe ninguém, nada e ninguém. Quando as pessoas começam a adorar homens, é porque elas não conheceram os homens verdadeiros, as mulheres verdadeiras da Bíblia. Você fala, meu Deus, quanta coisa bonita tem aqui para eu poder aprender. E ele aprendeu, pergunta se depois ele quis seguir Maquiavel mais. Ele quis seguir os ensinamentos de Deus. Vamos seguir, pessoal, vamos valorizar. E olha, não tem esse negócio, mas agora é tarde, é nada, não tem nada tarde não. Deus ainda tem muito para fazer, em nome de Jesus, amém?